Alô Brasil, do agro e dos negócios. Estamos de volta no nosso canal de comunicação do agro com a sociedade brasileira, podcast Agro e Negócios, do CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, aqui no centro de Jataí, cidade importantíssima no contexto da produção agrícola e pecuária do estado de Goiás e, consequentemente, também do Brasil. A gente faz essa linkagem do agro com a sociedade, com as pessoas que interagem com o agro e que têm vontade de conhecer um pouco mais do verdadeiro agronegócio. Homens e mulheres que fazem acontecer essa que é a atividade principal da nossa economia e também os profissionais das empresas que orbitam em volta dessa que é a nossa principal atividade econômica, também outros profissionais que indiretamente estão ligados ao agronegócio, mostrando aqui também a pujança do nosso comércio, a nossa classe empresarial urbana e destacando cada vez mais Jataí nesse cenário brasileiro e até mundial, porque temos uma produção muito grande aí de grãos e uma produção grande também de proteína animal, uma pecuária de corte e também de leite. Então é sempre um privilégio comunicar nesse canal do Brasil Verde e Amarelo, do Brasil que produz, que gera emprego, gera renda, gera impostos e que continua trilhando o melhor caminho com todas as adversidades que possam se apresentar. O agronegócio, ele não para, Então, por isso que a gente tem muito orgulho de estar aqui com esse canal para levar informações que geram valor para o amigo homem do campo, principalmente. E nesse episódio de hoje, quarta-feira, 8 de março, inclusive Dia Internacional da Mulher, a gente está recebendo o professor Alexandre Choupina, que é diretor da Universidade de Ciências, da Unidade de Ciências Agrárias da UFJ aqui de Jataí. Ele também é professor de Economia e Administração Rural. Podcast de número 71, nesta quarta-feira, dia 8 de março. Professor Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no podcast do Agro. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Peterson, pelo convite. É uma satisfação muito grande para nós da universidade estar presente num momento como esse para a gente poder falar um pouquinho sobre a universidade, sobre o campo das ciências agrárias, e quero deixar os agradecimentos aqui a todas as mulheres que fazem presente nos dias de hoje, são tão importantes para o agronegócio, como gestora, como administradoras, como pessoas que ajudam também a crescer o agronegócio na nossa região e no nosso Brasil. Muito bem. Inclusive, a gente sempre comenta aqui do número crescente que nós temos de profissionais mulheres dentro das atividades do agro, seja nas ciências agrárias ou, como o senhor colocou aí, na pesquisa, na administração, na gestão, cada vez mais conquistando seu espaço, de igual para igual. A gente na universidade tem percebido nos últimos tempos, Peterson, que às vezes algum curso que era majoritariamente masculino, hoje ele começou a se tornar também parte do sexo feminino, que elas começaram a adentrar em umas áreas que a gente achava que até alguns anos eram exclusivas dos homens e hoje elas estão tornando esses lugares tão bem quanto os homens. Muito bem. Inclusive, quero uma vez mais reforçar aqui a intenção desse canal, que é de trazer pessoas que têm conhecimento para difundir essas informações. A ferramenta da informação hoje ela é primordial, ela realmente promove uma revolução em todas as áreas e no agro não é diferente. Eu diria até que no agro é um pouco mais importante, para mostrar a grandeza, o verdadeiro agro, porque nós temos ainda, não dá para entender como, mas até umas campanhas aí de difamação nas entrelinhas da grande imprensa, de algumas instituições aí, de algumas ONGs que tentam colocar no agro a pecha de um bicho-papão, de uma atividade que não tem responsabilidade ambiental, que não é sustentável e tudo mais, mas a gente que está mais próximo do agro, a gente sabe que é totalmente o inverso. O agro tem uma responsabilidade ambiental, sustentável, muito grande e cada vez mais se torna protagonista nesse cenário todo. Por isso que a gente tenta aí mesmo nesse trabalho nosso aqui de formiguinha, levar cada vez mais ao conhecimento da sociedade o que é o verdadeiro agronegócio. E assim, Peterson, aproveitando, às vezes as pessoas que falam sobre o agro são pessoas que não conhecem o próprio agro, Claro. Que às vezes escutam alguma informação, algum comentário, mas não vai muito a fundo, Nós hoje, dentro do agronegócio, dentro das ciências agrárias, do nosso campo do conhecimento, a gente preconiza a sustentabilidade ambiental, a justiça social, a equidade salarial, e isso vem mudando com o tempo, Aos poucos, essas ONGs, essas informações que não são verídicas vão se suplantando pelo que realmente acontece, o que realmente de fato a importância e a necessidade do agro do Brasil
para o Brasil e para o mundo de uma forma geral, né? Até porque, se a gente falar em termos econômicos, também cerca de 28% do PIB vem do agronegócio. Então, ele é vital para a nossa economia, é vital, né, para o país. Pois bem, professor Alexandre, eu tenho sempre enfatizado aqui, quando a gente tem a oportunidade, né, de deixar claro a importância, né, da unidade de ciências agrárias aqui de Jataí, da UFJ, né, que eu digo que é um celeiro na formação de grandes profissionais, né, de pessoas que estarão em breve concluindo o curso, já está inserido no nosso mercado de trabalho, e a gente observa que hoje também há um reconhecimento da sociedade organizada e, é claro, aqui do empresário rural, né, que tem ali, né, uma grande banca de profissionais do seu dispor também, né? Hoje a gente percebe, né, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é o que promove a inovação, e a inovação promove o desenvolvimento, né? E isso perpassa obrigatoriamente pelo campo da ciência e pela universidade, né? Hoje, muitos dos nossos alunos são filhos de produtores, Sim. netos de produtores, sobrinhos de produtores, né, que estão ligados direto ou indiretamente com as pessoas do campo, né? Me permita até pegar um gancho na sua fala, eu acho que nessa questão do filho hoje do produtor estar associado já à atividade, fazendo quase que naturalmente uma transição aí, né, de comando da sua empresa, a sucessão patrimonial do agro, hoje tanto falada, isso acabou trazendo uma revolução também no jeito de pensar no agro. A gente está numa transição, já evoluindo, saindo de uma agricultura tradicional para uma agricultura cada vez mais moderna, com uma visão diferenciada que o Centro de Ciências Agrárias consegue formar desses alunos lá e que depois estarão junto com a sua família lá no campo, né? O que ocorreu nas últimas décadas, a gente tinha um primeiro período entre 1970 e 1990, final da década de 90, que o foco era a produção. Uhum. Depois de 90 até meados de 2005, 2009, o foco era a produtividade, né? E hoje o foco, de uma forma geral, são as inovações. Então a gente consegue perceber, quando você tem uma linha de sucessão, às vezes o avô, o pai e o filho, a evolução que ocorreu na gestão, na forma de pensar, na maneira de agir, né? Hoje em dia, os profissionais, eles têm que ter ferramentas mais interativas, estar comunicado às mídias sociais, é uma coisa muito mais dinâmica e assim, muito mais impactante do que há 10, a 15 anos atrás. Então Perfeito. a gente percebe notoriamente, né, quando às vezes vai algum pai de um aluno nosso, algum vô de nossos alunos, a gente percebe a evolução que está ocorrendo na forma de pensar, na forma de agir, de tomar decisões, né? Perfeitamente. Inclusive nós temos aí estamos na iminência já da instalação da Escola Agrícola aqui de Jataí, né? Escola de Formação Agropecuária, né? Que vai iniciar com uma turma de 25 alunos, né? Talvez já agora no mês de agosto seja uma realidade, é apoiada pela UFJ também, né? Porque nós temos aqui um nicho de mercado muito grande, né? De pessoas que inclusive já estão lá no mercado de trabalho, né? Que não tiveram a oportunidade de sentar em um banco de faculdade, né? De universidade, né? Que façam um curso propriamente dito de agronomia e tal, mas que terão ali na Escola Agrícola conhecimentos básicos que o ajudarão no seu dia a dia, ajudarão a lutar no mercado de trabalho bastante competitivo, buscando a qualificação, a capacitação, ou de repente pessoas até que já estão exercendo uma função em uma empresa, né, do agro e que não tem esse conhecimento mais amplo e tal. Então acho que será uma grande conquista, né, para o ensino e para o agro de Jataí, né, professor? Eu já aproveito, viu, Peterson, a dar os agradecimentos ao pessoal do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Jataí, no nome do produtor, do Toninho Gazzarini, que é o presidente, que foi um dos idealizadores da ideia da Escola Agrícola, junto com toda a equipe lá. Até tem um professor nosso que está na equipe, né? Isso. E a gente tem um leque importante no campo que tem que suprir. Nós temos, de uma ponta, as pessoas que pensam na forma estratégica de planejamento, temos na outra ponta as pessoas que fazem a produção, o dia a dia, mas precisa de umas pessoas que executam, que são essencial para a atividade. E a escola agrícola, ela vai ser essencial para justamente suprir essa demanda de qualificação de mão de obra para esse tipo de atividade, da execução da atividade propriamente. Perfeito. Tem parceiros ainda como o município de Jataí, né, a municipalidade apoiando, o Senai, né, com quadro de docentes, tudo mais, com certeza a menina dos olhos aí, né, deste ano aqui em Jataí, essa instalação dessa escola, com certeza. Bom, próximo de chegar aí nos seus 26 anos, professor Alexandre, a unidade, né, de Ciências Agrárias, né, agora em maio completa 26 anos, né, e se destaca obviamente na formação desses profissionais para o agro e também no desenvolvimento de pesquisas, né, é uma referência também aqui no sudoeste goiano, né? A gente
A própria região nos permite isso, né? É mérito dos nossos professores e também da região, né? Nós temos um leque de pesquisa muito grande, temos 3 programas de pesquisa: a biociência animal, que trabalha a parte de produção animal, o programa de pós-graduação em agronomia, que é a parte vegetal, né? E temos uma residência em medicina veterinária. Então, nós no campo da pesquisa, na nossa região aqui, nós somos referência. Temos até pessoas que são referências não só na nossa região, mas também no Brasil, como pesquisas de inovação, pesquisas de ponta que trazem resultados concretos ao campo. Certo, isso engrandece mais a instituição, o município, e até se torna referência na escolha de curso. Alguém de uma outra região, olha, onde eu quero fazer agronomia, onde que tem uma boa faculdade de agronomia no estado, ou lá em Goiás, o FJ em Jataí. Então, isso começa também a projetar a instituição, né, nacionalmente, né, professor? E a gente temos que fazer um tripé de ensino, pesquisa e extensão. A graduação tem que ser forte dos cursos, porque a graduação sendo forte, há uma iminência que os alunos graduandos se tornem futuros pesquisadores nos programas. A pesquisa se tornando forte, a universidade se torna forte e retorna novos alunos que farão esse ciclo novamente, né? Então, está tudo linkado na parte tanto da graduação quanto na parte da pesquisa dentro da universidade, né? Certo. Bom, nós temos na graduação agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária e zootecnia. São esses 4 cursos? São esses 4 cursos. Nós começamos em 1997, o ano passado fizemos 25 anos. Olha, 97, com 2 cursos apenas. Você vê como é que foi uma evolução que a própria região nos permitiu, né? Em 97 nós tínhamos 2 cursos, agronomia e medicina veterinária, com pouco mais de 30 alunos e 20 professores. Hoje nós temos 4 cursos de graduação, 3 cursos de pós-graduação e aproximadamente 1.000 pessoas envolvidas diretamente. Quase 1% do município de Jataí está dentro da unidade de ciências agrárias, entre professores, docentes, técnicos e colaboradores. Muito bom. Dentre esses cursos, qual é o mais concorrido hoje? É a agronomia? Hoje o curso mais concorrido que nós temos é a medicina veterinária. Medicina veterinária. Medicina veterinária. A medicina veterinária e a agronomia são os cursos dentro das nossas áreas mais concorridos pela própria região, pelo próprio local, né? Perfeito. Mas também nós temos aí que dar ênfase à engenharia florestal, né? Uma atividade, inclusive, que está na vanguarda e hoje, né? Dadas todas as questões ambientais que a gente já falou e tal, e também a zootecnia, né? A gente vê muitos jovens optando também pela zootecnia, né? Na nossa unidade lá, os cursos das agrárias depende muito do perfil, né? Mas claro, a agronomia veterinária, né? Mas a engenharia florestal ela tem um papel fundamental, principalmente na questão de crédito de carbono, mecanismo de desenvolvimento limpo, né? E a zootecnia um papel essencial também na produção da cadeia de animais, suprimento animal, né? Claro. Então hoje a gente consegue fechar ali todos os leques de possibilidades, né? Uma pessoa que tem uma vocação mais para uma área de florestal, uma área veterinária, ou uma área de zootecnia ou da agronomia, a gente consegue. E isso é muito bom, Peterson, porque há uma interlocução entre os cursos, entre os alunos, né? Aluno da veterinária faz disciplina na agronomia, aluno da agronomia faz disciplina na veterinária, professor da veterinária orienta aluno da agronomia, professor da veterinária ministra aula em outros cursos de pós. Então essa multidisciplinaridade também favorece a nossa unidade e também o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e de toda a colaboração. Muito bem. Professor Alexandre, o senhor tocou num ponto interessante, hora ou outra a gente lembra dele por aqui, perfil. Nós temos hoje jovens cada vez mais novos formados no ensino médio. E de repente você vai dizer para um menino uma menina de 16 anos que ele vai ter que escolher a profissão da vida dele. O que você vai fazer, o que você quer? Eu tenho uma filha de 11 anos que uma hora ela quer ser veterinária, outra hora ela quer ser médica, outra hora ela quer ser dentista e tal, e por aí vai. Enfim, essa questão de traçar um perfil, né, para o aluno, né, ou dar mais ferramentas de escolha. De repente, se tivesse um projeto de aproximação, né, da faculdade com o ensino médio, para que esses alunos tivessem melhores condições de saber como que é realmente aquela profissão e tal, seria até mais fácil, né? Porque eu conheço alguns casos aí de aluno que entrou na zootecnia, falou, mas fez um primeiro semestre e tal, ou não é isso que eu quero, eu vou para agronomia, ou às vezes vice-versa e tal. Também acho que é uma situação preocupante, assim, né, para os professores, né? Essa situação, assim, ela é tão preocupante que nós, na universidade, tem um projeto que é liderado pela Pró-Reitoria a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
que chama-se Espaço das Profissões, Legal. que é um período, uma semana do ano, que a gente abre a universidade e convida todas as escolas a conhecer os cursos. Que época do ano é, professor? Geralmente a partir de maio, né? Certo. Como nós estamos com o calendário um pouquinho atrasado por causa da pandemia, mas eu acredito que esse ano vai ser na segunda semana de maio. Se não me engano. Então a gente abre justamente para as pessoas conhecerem. Mas o que determina mesmo é a pessoa estar lá de fato, sabe? Às vezes ela vê e se engrandece, se encanta com uma situação. Mas quando ela começa a ministrar, passa a cursar, às vezes ela não era aquilo, ou não é aquela vocação que ela achava, né? Isso faz parte. Mas no caso da sua filha, ainda tem mais uns 5, 6 anos. Tem tempo para tem um tempinho. Eu acho que ela vai mudar muito de curso até lá. Com certeza. Professor, pela característica aqui da nossa região, a nossa principal atividade econômica, né, nós temos o aluno de Ciências Agrárias hoje ele tem o privilégio de aprender em sala de aula e a oportunidade de estar também concomitantemente lá no campo, né, literalmente sujando a botina, porque a gente vê vários alunos aí, né, com, sei lá, quarto período e tal, quinto período, já são captados por algumas empresas, ou de repente, como o senhor falou, o pai já exerce a função de produtor, ele já é de uma família de empresários do campo e ele acaba tendo essas duas experiências, sala de aula e a prática, o conhecimento empírico em si. Eu acho que daí que saem os melhores profissionais ainda, né? A gente na universidade, e é uma coisa assim que é importante a gente ressaltar, que a gente, além de propiciar a teoria em sala de aula, a gente executa a teoria ao campo fazendo as práticas. Sim. Então isso é essencial, porque o dia a dia do campo, você se depara com situações que não tem como você descrever, que se você não coloca num papel, faz uma equação matemática e traça um projeto. É situações, por exemplo, que eu digo para os meus alunos, poxa, a situação do agronegócio é a situação de maior risco. Por que isso acontece? A pessoa depende de chuva para iniciar o plantio. Não chove, ela não tem como iniciar o plantio. Ela precisa de sol para colher. Não tem sol, ela não tem, ou está chovendo e fica com dificuldade de colher. Então, a atividade em si, o ensinamento, ele parte muito da teoria, mas tem que ter uma prática para os alunos perceberem o que acontece, o dia a dia, as dificuldades. Lidar com gestão de pessoas é algo muito trabalhoso e complicado em determinadas situações. Então a gente consegue conciliar essa teoria dentro da nossa universidade, dentro da nossa unidade, e a prática também que a gente executa, seja na forma experimental, seja na forma de visitas técnicas. Perfeito. A universidade local, a UFJ, a Unidade de Ciências Agrárias tem também, não sei se dá para chamar de campo experimental, mas uma área onde vocês trabalham lá todos os materiais, produtos e tal, e que inclusive agora está enfrentando alguns probleminhas, porque o produtor também está na mesma aí, né? Porque a gente tem uma incidência muito forte de chuvas agora, alguns materiais prontos já para colheita, para aplicação de determinado produto, e aí tem que ter aquele jogo de cintura também, como o senhor falou, estamos com uma atividade a céu aberto, sujeita a todas as intempéries, e é um desafio que o produtor tem no dia a dia, que os alunos também começam a ver isso lá no centro, né? A gente tem a parte de experimentação, né, que é uma área que a gente chama de produção vegetal, que é a parte que faz as pesquisas, ensaio de melhoramento, desenvolvimento, mas nós temos também a parte de produção animal, que temos os setores de leite, o setor de gado de corte, a forragicultura, a piscicultura, a apicultura, são outros setores também que fazem parte das nossas aulas práticas durante o transcorrer do aluno conosco lá. Professor, falando no futuro das profissões, vamos dizer, tem alguns especialistas aí, entre aspas, que dizem que muitas profissões irão acabar no futuro e tal, que realmente a nova era tecnológica, né, estará terminando com muitas profissões e tal. O senhor imagina um mundo futuro sem agrônomo, veterinários ou tecnista, engenheiro ambiental e por aí vai, professor? Não, se a gente pegar o processo histórico da civilização, esse tipo de atividade, na verdade, ela foi se aperfeiçoando, mas ela não se extinguiu, entendeu? E é uma tendência natural, o aperfeiçoamento. Eu acredito que talvez daqui 10, talvez menos um pouquinho, a gente não terá propriamente pessoas, agrônomo indo no campo. Nós teremos agrônomo trabalhando em bolsa de valores, com commodities agrícolas, coisas que já vem acontecendo com pouca frequência, mas que já vem acontecendo. Então eu acredito que há uma adaptação natural em virtude das inovações.
mas sem agrônomo não há alimento, não tem como, né? Sem veterinário não tem produção de alimentos, não tem jeito, né? Produção de animal e carne. Muito bem, esse é o podcast número 71 do Agro e Negócios aqui em Jataí, nessa quarta-feira, dia 8 de março. Estamos conversando com o professor Alexandre Choupina, que é diretor da Unidade de Ciências Agrárias da UFJ, ele é professor doutor também de Economia e de Administração Rural. A gente sempre traz esse programa aqui, né, ao ar com a força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas e da Protec Produtos Agrícolas, agora presente também aqui no Sudoeste Goiano. Traga você também a sua empresa para essa programação do Brasil que Produz, do Brasil Verde e Amarelo. Será um prazer imenso ter vocês conosco aqui, né, no podcast do Agro e dos Negócios. Bom, retomando o nosso bate-papo, a gente falou de graduação, né, de agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária, zootecnia, mas temos também pós-graduação, agronomia, biociência animal e residência em medicina veterinária. São essas mesmo, professor? São essas mesmo, são essas. Até recentemente o curso de biociência animal, ele conseguiu obter a nota superior, deu o processo para poder abrir um doutorado, que nós temos cursos de mestrado, né? Ele deu entrada agora para abrir o curso abrir doutorado na parte de biociência animal. Qual é a abrangência desse curso biociência animal? Por favor, explique para a gente, professor. O programa de pós-graduação em biociência animal, ele trabalha desde melhoramento genético, questões de inovação de alimentação para animais, pesquisas que envolvem condições de campo, condições de temperatura, desenvolvimento de bem-estar. Então, assim, é um programa voltado para a parte animal, de melhorias, de condicionamento, de benefícios, mais voltado para essa parte da pesquisa. Muito bem. Temos um projeto com a professora, que hoje ela é coordenadora da biociência, a professora Mônica, que ela trabalha com reprodução de peixes, né, que ela tenta quantificar a temperatura ideal, condições ideal para a reprodução de peixes e repovoamento de rios. Então é um projeto bem amplo. Certo. Aliás, eu vou fugir um pouquinho do eixo central da nossa conversa e pegar um gancho nessa sua fala com relação ao trabalho da professora Mônica aí, né, que a gente já viu, né, no passado não muito distante, uma tentativa aí, várias tentativas de se implantar uma piscicultura comercial aqui em Jataí. Ora esbarrou na dificuldade de comercialização, ora por não termos um frigorífico de abate local, ora por os produtores de repente ficarem receosos de não conseguir colocar esse produto no mercado. Quer dizer, nós temos um outro grande nicho aqui econômico a ser trabalhado e devido a esses percalços ou até outros a gente não tem, né, essa realidade, né, concretizada aqui em Jataí. Porém nós temos referência em pesquisa e tudo mais que é por parte da UFJ. Por que essas ações não convergem para que a gente torne isso uma realidade aqui, professor, na sua visão? A piscicultura ela é uma cadeia de suprimento que ela tem que ser muito organizada, porque ela tem um nicho muito específico, um produto muito específico para um público muito específico. Então é necessário uma organização e uma coordenação de universidade, prefeitura, comércio, entendeu? Para que fortaleça esse empreendimento. Até uma campanha de mudança de hábito alimentar. Acredito, né? Exatamente. A gente tem que fazer uma campanha de hábito alimentar que, assim, nós já estamos ultrapassados na maneira que nós consumimos, porque nós precisamos de uma mudança rápida de hábito alimentar. Por uma questão de saúde, questões ambientais e outras condições de própria vivência. Mas a gente precisa de uma coordenação. O que precisamos para poder fortalecer uma cadeia desse tipo é um projeto de 8, 10 anos. O que esbarra, na verdade, Peterson, é que às vezes nós somos muito imediatistas e que é um retorno de 3, 4 anos e não tem como conceder porque não há possibilidade rápida. Mas um projeto de 8, 10 anos, isso é possível de ser viabilizado. O que aconteceu no passado é porque às vezes nós pensávamos em projeto de 2, 3 anos e ainda tem muita referência. A referência na região é a soja, que são ciclos anuais, movimenta muito dinheiro. Então ficou nesse entusiasmo inicial, mas nessa frustração porque é um procedimento diferente. Envolve um planejamento de 5 a 10 anos para poder organizar a cadeia de uma forma. E não só essa atividade, né, da piscicultura em si, mas nós teríamos outras tantas opções aqui que estariam atendendo tanto
o grande empresário, que de repente quer diversificar, verticalizar a sua produção, como a agricultura familiar também, que é importantíssima no contexto socioeconômico do município e que tem aí uma dificuldade tremenda para ampliar ou implantar de vez a agroindústria, porque esbarra também em questões parecidas com essas, questões de falta de acesso a financiamento, de apoio governamental e tudo mais. Quer dizer, nós temos um potencial de produção gigantesco, porém a nossa capacidade de transformação desse produto primário, ela é bem limitada. Isso assim, é o que a gente discute constantemente. A gente está num ciclo que ele é muito perigoso. Nós temos o seguinte: nós produzimos o leite e compramos o queijo. Produzimos a soja, o grão e compramos o óleo, né? Assim, só uma metáfora para entender que nós produzimos o primário, mas compramos o produto acabado. E esse ciclo ele tem que ser mudado. A gente tem que começar a produzir, processar, industrializar e comercializar, porque o suprimento é isso, entendeu? Só a forma como nós estamos de produzir, esse ciclo, ele tende ao longo do tempo, talvez 10, 15 anos, dar uma esfriada, porque é um processo natural da economia, sabe? A gente tem que fazer esses elos. Então, essas mudanças, elas têm que ocorrer, mas isso precisa de coordenação. A agricultura familiar, que você havia dito, é um nicho importantíssimo, entendeu? Com certeza. Gera emprego, ela consegue gerar renda para as pessoas com maior dificuldade, um acesso social melhor para os filhos. Que é o nosso alimento do dia a dia, da mesa. 80% dos nossos alimentos, ele provém da agricultura familiar, mas precisa dessas coordenações, né? Coordenações de cooperativas, coordenações de agências de fomento, coordenações dos órgãos municipais, para que fortaleça isso. Verdade. Inclusive, a gente conversou dias atrás com o Dr. Hélio Hannes, que coordena uma pasta hoje dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, e a gente falava da possibilidade, talvez, de acontecer nesse ano, no ano que vem, a construção de um centro de recebimento e distribuição de hortifrutos aqui em Jataí. Que a produção também é grande na agricultura familiar, e aí quem sabe se encontre meios, ferramentas, né, legais e tal, para se construir uma cadeia, né, de produção, distribuição, e que esses produtores tenham capacidade de produzir para atender a demanda toda do município, dando também a tranquilidade para que os supermercadistas daqui possam vir adquirir o produto que é produzido aqui no município, porque a maioria também vem de fora, né? Ceasa e tal, acho que 80% vem de fora, então é outra coisa que já está aí, produz, mas que também não aproveita, né? É uma coisa que, assim, eu tenho o hábito de ir na feira aos domingos, e também estou lá aos domingos, né, a gente, assim, acorda cedo, e aí domingo nós vamos à feira, e eu gosto de ir à feira também, e assim, eu percebo muitas pessoas que saem de Goiânia, compram as coisas lá no Ceasa, andam 320 não, andam 640, 320 para vir, 320 para voltar, né, e colocam o seu produto aqui, sendo que certos produtos nós poderíamos produzir aqui, entendeu? Então falta uma questão, assim, eu acho que é uma questão mais estratégica para a gente consolidar essas ideias. Como seria o apoio da UFJ em projetos similares a esse, professor? A gente tem o nosso apoio, Peterson, na parte da pesquisa, na parte do desenvolvimento, na parte de cursos de qualificação, porque assim a gente tem um campo muito bem definido. O nosso apoio é um apoio institucional no conhecimento, na qualificação, na execução já precisa de uma outra contrapartida. Então, por exemplo, nós temos projetos lá na universidade com a agricultura familiar, que eles fazem cursos de qualificação, de capacitação lá. Então, esse seria o apoio que nós oferecemos à sociedade de uma forma geral, que é dar cursos de qualificação na demanda que forem nos solicitadas, né? Inclusive esses cursos de qualificação, de capacitação vieram também a suprir, né, uma demanda, corrigir até eu diria, né, um problema que a gente tinha no campo, ele diminuiu bastante, que dentro da agricultura familiar principalmente, né, por ser, né, pequenas propriedades e tal, com dificuldades de produção, como a gente já elencou, de repente chegava a hora desse jovem assumir ou ajudar o pai na sua atividade, ele olhava e dizia, olha, mas aqui nessa nossa propriedade não vai ter como sustentar todo mundo, eu vou ter que ir para a cidade buscar trabalho na cidade. Então hoje a gente está vendo que essa transformação também através da qualificação, dos cursos, capacita esse jovem está com outra visão hoje, de repente ele fala, não, aqui dá para a gente implementar, vamos produzir e eu vou tocar o negócio do meu pai, o negócio da família, eu vou permanecer no campo. Isso também é importante, né? É importante, é uma mudança que ela perpassa pelo conhecimento da universidade,
que entre um jovem ser funcionário e entre um jovem ser empreendedor, hoje ele prefere ser um empreendedor de uma pequena propriedade como agricultura familiar do que se aventurar, por exemplo, e vir para a cidade e ser funcionário em outro ramo e deixar a atividade da família, que talvez está ali por décadas, acabar, né? Então, isso só é possível com a promoção e o desenvolvimento da qualificação, para que ele perceba que aquilo que ele tem é uma riqueza que pode conseguir ganhar recursos para manter a família, para poder melhorar as condições de vida. Verdade. E a gente observa, professor Alexandre, que toda essa transformação positiva, ela passa pelo conhecimento, pela tecnologia, pela inovação, pela gestão, né, por essa busca de cada vez mais se adequar a essas mudanças tão rápidas que a gente está tendo no nosso cotidiano, em qualquer atividade. E no campo não é diferente. A grande transformação, né, que ocorreu no campo, né, voltando aí uns 15 anos e tal, eu acho, né, nós tínhamos então, como a gente trata no Sul, o colono, né, o produtor rural em si, e ele foi dado até uma certa exigência do mercado, foi obrigado a se transformar num empresário rural mesmo, né? Gerindo a sua propriedade de maneira extremamente profissional, porque nós temos hoje um agro com um risco gigante na questão climática, um custo gigantesco também, um mercado globalizado, questões mercadológicas, climáticas, que de um dia para o outro mexe com todos os preços, as cotações e tal, e se esse produtor não estiver realmente antenado na sua atividade, tratando ela de maneira realmente empresarial, ele está fadado ao fracasso. A gente passou por um ciclo que nós da academia temos uma definição clara do fazendeiro para o produtor, do produtor e hoje para o empresário rural, né? Hoje a pessoa que administra o empreendimento, ele tem que ter uma visão de empresário, de empreendedor. Às vezes as pessoas que estavam a campo tinham uma relação familiar, que era uma herança, que era algo que tinham advindo do pai ou do avô, né? Hoje não, hoje até o sistema de produção, de inovação ao campo se tornou um empreendimento, né? É um empreendimento e o objetivo do empreendimento é ser lucrativo, e para isso é preciso ter eficiência. Sem eficiência, nenhum empreendimento é lucrativo. E a eficiência passa pela questão de qualificação de mão de obra, de assumir certos riscos, né? Nós assumimos isso constantemente. O risco não vai deixar de existir. A diferença é o tamanho do risco que eu posso assumir e qual é o risco que eu já não posso assumir. Então essa ideia, essa visão também está cada vez mais presente hoje no empreendedor do campo. Perfeito. Para a gente ver, né, como nós temos desafios a cada safra, né? Temos 2 ciclos aqui, safra de verão, segunda safra ou safrinha, como queiram colocar, e realmente são situações que às vezes o produtor tem controle, outras vezes não. Estamos agora com um tripé aqui extremamente preocupante: gripe aviária, né, que não para o Brasil um todo, vaca louca, mesmo sendo um caso atípico, aí entra questões especulativas, mercadológicas também e tudo mais, e cigarrinha. Então pega a produção de aves, pecuária, produção de milho, né, 3 importantes também produtos das nossas commodities, né, de exportação mundial, e que podem trazer um prejuízo gigantesco para o país também, né? Essas situações, elas ocorrem de uma forma quase cíclicas, né? Existe um período que ocorre uma situação, um período que ocorre uma outra situação, né? Mas numa trajetória, se você observar ali no tempo, tem essas condições. A cada 8, 10 anos acontecem esses fatos consecutivos, né? E isso afeta drasticamente. Você imagina, por exemplo, a pessoa que está com o animal em ponto de abate, ou quase para batê-la, já fez compromisso no futuro com o dinheiro numa forma de investimento, e acontece uma doença, ou acontece alguma situação que ele não preveu, tudo aquilo que ele havia planejado durante 36 meses, que é o caso da pecuária de corte, 40 meses, ou seja, vai para o espaço, né? Então, essas condições cíclicas, ela ocorre. A diferença, Peterson, é o seguinte: até onde eu posso correr o risco? O risco ele vai existir. A pergunta é até quando ou até onde eu posso ir, que eu posso suportar esse risco. Até onde eu me proponho, né? Porque alguns são mais audaciosos, outros não, que é o caso agora da implantação da segunda safra, que a gente falava há pouco, professor, né? Em off aqui, dia 8 já. Tem gente colhendo e tem gente plantando. Então, até onde eu vou correr o risco agora? A janela ideal de milho já fechou. Mas eu estou com a semente de compra já, eu quero plantar, eu vou arriscar, não, eu vou optar por um sorgo e tal.
Então é uma decisão bastante pessoal também, mas sabendo que dentro dessa decisão tem um risco embutido, né? É justamente essas decisões do empreendedor do campo que a gente não tem como quantificar e falar assim, ó, existe uma solução para isso porque a situação é essa, né? Realmente, você vê, nós estamos colhendo, estamos plantando, isso vai provavelmente prolongar o ciclo do milho lá mais para frente. Consequentemente, isso tem uma tendência de reduzir a produtividade, porque pega um ciclo mais longo, que pode afetar o desenvolvimento da outra safra, o início dela, né? A preparação do plantio. Então, esses riscos, eles existem. Então, às vezes a gente fica numa situação, o seguinte... Eu já estou colhendo a minha soja. Será que agora, mesmo eu tendo milho, eu preciso obrigatoriamente semeá-lo? É uma dúvida que nós temos, entendeu? Se eu semeá-lo, eu vou ter condições de ter produtividade? Ou uma segunda safra como sorgo, entendeu? Então, essas questões, ela passa a todo momento para o homem do campo. O homem do campo, o empreendedor do campo, Peterson, eu sempre digo aos meus alunos que ele tem um lugar reservado no céu, porque ele tem que pedir a Deus para chover, ele tem que pedir a Deus para poder fazer sol. Nesse momento, vejamos aqui, fazendo um contraponto, professor, com a sua análise, nós temos produtores que já terminaram a colheita da soja e agora querem que chova para o milho. Tem gente que está com a soja, popularmente falando, preta lá na lavoura, esperando a máquina entrar e não tem condição porque está chovendo, né? E às vezes são situações que são de vizinho para vizinho, né? Aí Deus, eu acho que fica complicado nessa ideia, né, Pedro? São mesmo assim, ó, eu vou chover só naquele pedacinho ali, naquela cerca. Mas são situações que a gente acontece, que faz parte do campo, né, do empreendedor do campo. Por isso que é uma atividade de alto risco. De alto risco. O Centro de Ciências Agrárias, a unidade local, ela tem um estudo de precipitações, de índice pluviométrico aqui do município. O que vocês têm acompanhado nos últimos anos? Porque nós temos aí especialistas falando que estamos em 3 anos de laninha, esse último agora, 22, bem mais forte. Talvez teremos aí uma mudança para El Niño agora em maio, junho e tal. Como é que vocês estão vendo a situação, professor? Nós temos uma estação lá, quem coordena é o professor Edil, que um professor da agronomia, né? Que ele faz essas análises, né? Mas as condições climáticas também, elas também vêm se mudando, vêm se alterando com o passar do tempo, né? Pelos estudos lá, as previsões, provavelmente a gente vai ter um período de seca mais estendido, nem um período de chuvas esparsas. Sim. Mais recente, mas não posso lhe afirmar isso. O professor Edeu que eu... Até porque opinar sobre clima, mesmo os especialistas às vezes acabam errando feio, né? Dias atrás eu falava com o Marco Antônio da Rural Clima e ele dizia, foi bem naquele auge daquele veranico e tal, ele dizia, olha, eu sinceramente eu não sei o que falar para vocês, porque a gente olha aqui os mapas, tem chuva para daqui 3 dias, eu olhei hoje de manhã, eu olho no final do dia, aquela chuva já sumiu, né? Acabou, então tipo assim, está muito difícil hoje, dentro dessa realidade climática, você pontuar alguma coisa mais lá para frente, pode acontecer. Agora, tipo assim, planta que vai chover é complicado, né? Eu acho, assim, que me desculpem os nossos ouvintes, né? Mas eu acho a previsão do clima muito interessante, né? Porque a temperatura mínima é 18 e a máxima 40, né? Então, entre 18 e 40... Tá certo. Mas realmente, porque as mudanças hoje elas vêm ocorrendo com mais frequência e fica mais difícil essa previsibilidade, né? E como a gente trabalha com modelos matemáticos, e eles estão tendo que se readequar às novas condições, demora um pouquinho até estabilizar as possibilidades. Verdade. Bom, agora, observando tudo isso que a gente falou, questões climáticas e tal, e vendo hoje a realidade dessa safra, nós, com todos esses percalços que nós estamos tendo aqui, a gente está, até o programa, se alguém for querer interagir conosco, hoje não vai dar, porque o programa está sendo gravado agora no período da manhã e apresentado às 19 horas. Porém, nós estamos já com formação, né, de nuvens aí e tal, e a gente tem, né, quase todo final de tarde, essas precipitações aqui. Mas vamos pegar Rio Grande do Sul, por exemplo, mais de 300 municípios em estado de calamidade. Santa Catarina até que foi mais ou menos o Paraná esse ano. Argentina, a produção do país estimada inicialmente em 55 milhões de toneladas, talvez chegue aos 30 milhões. Então, mesmo com tudo que a gente teve aqui, com o veranico extenso de novembro, com chuva de granizo que a gente não via com essa intensidade há muito tempo, né? A genética, a tecnologia embutida aí na soja em si, propiciou com a retomada das chuvas um poder de recuperação tremendo e nós vamos ter uma safra cheia mesmo com todos os percalços. Então, somos privilegiados e temos que diariamente agradecer a Deus, né, professor? Sem dúvida alguma.
aqui nós não podemos, a região nossa, né? A região, não podemos assim, reclamar. Às vezes nós ficamos irritados com algumas situações do dia a dia, mas no geral, de uma forma, se você analisar num período temporal aí, nós somos muito privilegiados. Porque por mesmo com tantas dificuldades, percalços, a gente ainda conseguir produtividades exemplares. Sim. Que afeta drasticamente a atividade, o empreendimento, mas assim, a gente é de louvar as inovações, a tecnologia, o desenvolvimento do conhecimento aqui na nossa região. É algo assim louvável e é de se vangloriar perante qualquer um dos outros estados que nós temos hoje aqui na região de Jataí. Perfeito. Falando da cultura da soja, propriamente dita, a gente sabe do trabalho de pesquisa, né, da UFJ também, do centro em si, né, em questão do melhoramento genético e tudo mais. E hoje se fala muito na questão do teto produtivo, né? A gente tem variedades cada vez buscando mais. Dias atrás falávamos aqui com o Gilvano, né, e com o Charleston da equipe da Unigel Sementes, e eles nos diziam: olha, Petros, eu não sei nós, mas a geração futura vai ver uma soja de 150 sacas aí, né? Porque a gente tem em laboratório, né, quando todas as condições são perfeitas, a soja atingindo aí índices até assustadores, entre aspas, né, produtividade muito elevada. Mas temos já nessa safra agora sendo colhido áreas que estão, né, áreas não muito grandes, mas áreas já consideráveis com média de 85, 87, 84 sacas e tal. Quer dizer, a gente saiu lá, né, dos anos 90, né, final dos anos 90, início do ano 2000 aí, 2000 e alguma coisa, quando o produtor tinha uma média de 55 sacos por hectare, era uma coisa, né, a se comemorar. E aquilo já ficou para trás. Hoje a gente já está chegando já nos 80. Então, até onde vai esse teto produtivo, essa capacidade, até onde essa tecnologia genética, né, vai poder impulsionar esses números aí, professor? Eu vou ter um pouquinho antes, se me permite. Sim, na década de 80 nós falávamos em 25 sacos, 27 sacos, e era assim, era um agradecimento enorme, porque como a soja não era ambientada para nós, o clima falava em 25 sacas, igual hoje a gente está fazendo melhoramento, o trigo também para esse plantio de centro-oeste, né? É o que nós falávamos na década de 80. Eu acredito que ela vai chegar a um teto, sabe? Talvez ali entre 120, 130, entendeu? Porque por mais que há uma expressão de produtividade, existem alguns outros fatores que também promovem isso. As condições climáticas, pluviometria, as condições de altitude. Então eu acredito que ainda nós não chegamos a esse teto produtivo. Ele ainda vai aumentar, mas eu acredito que ele vai ter um limite. Ele vai ter um limite, claro. Porque a tendência agora é cada vez mais uma produtividade a taxas marginais, ou seja, se em 10 anos você conseguir colocar, duplicou de 40 para 60 sacas por hectare, nos próximos 10 anos você vai aumentar de 60 para 65, nos próximos 10 anos de 65 para 67, entendeu? Então ele vai numa escala menor, mas vai aumentando. Mas ela vai ter é um ciclo genético, né? Ela tem um teto, mas eu acredito que a gente consegue aprimorar mais ainda. Nós conseguimos produzir nessas condições que temos aqui, né, quando nós vamos para uma casa de vegetação, obviamente que é diferente do campo, mas em condições climáticas para poder produzir, expressar o potencial genético, ou seja, se essa planta aqui tiver todas as condições que lhe permitem, perfeitas, 95% de perfeição, ela conseguiria produzir quanto? 180, 190, entendeu? Isso não acontece ao campo, mas a gente consegue estimar em casas de vegetação. Agora a gente vê o quanto que é importante essa questão da tecnologia, dos centros de pesquisa em si, como a gente tem aqui em Jataí, porque nós vamos pegar o município de Jataí, professor Alexandre, para a gente falar agora. Dentro da área agricultável do município nós temos N realidades de solo, precipitações, temperatura, índice pluviométrico aí e tudo mais. Então, se não houver uma pesquisa direcionada, né, para que eu possa posicionar tal material nessa área do município, nessa outra região com solo mais árido, lá com menos chuva e tal, também não daria certo. Então a pesquisa é a grande bola da vez também, né? E às vezes, de vizinho para vizinho muda. Às vezes o vizinho numa ponta tem uma condição e o outro dele na outra ponta tem outra coisa. A pesquisa foi essencial. A pesquisa hoje, um dos grandes avanços da tecnologia foi a evolução da pesquisa, mas também foi
aceitação da pesquisa para o empreendedor do campo. Porque não é que nós não fazíamos pesquisa, nós fazíamos pesquisas, mas às vezes o empreendedor do campo, o homem do campo, às vezes tinha alguma dificuldade, era refratário, às vezes fazia aquilo há décadas e achava que aquilo era a maneira correta de se fazer. Então, além da evolução da pesquisa, o empreendedor também tornou-se uma pessoa mais ávida pelo conhecimento, né? Hoje a gente consegue posicionar materiais diferentes no mesmo empreendimento. É um material mais tardio, um material mais precoce, no mesmo empreendimento rural, graças às inovações da pesquisa, né? Essa pesquisa, inovação, ela levou também o produtor a passar a acreditar, né, e ver também das vantagens, por exemplo, biológicos, nutrição foliar, tratamento de sementes, que eu sempre coloco aqui que quando um vendedor chegava há 15 anos atrás na fazenda e oferecer para o produtor uma nutrição foliar, na época chamava adubo foliar e tal, ou um biológico, o cara era corrido lá, o que eu quero com isso, não vai resultar em nada, isso aí, essa água de batata e tal, né? Mas hoje a gente vê que teve uma mudança gigantesca, o produtor tem esses produtos hoje como grandes aliados no campo, né? Assim, o leque, né, que antes era produtos granulados ou produtos muito líquidos que eram específicos para fungicidas, inseticidas. Hoje a adubação, a nutrição das plantas, ela evoluiu muito com a questão dos adubos foliares, né? E a própria adubação de formulação de plantio, na minha época, quando eu fazia agronomia, a gente fazia experimento com NPK, que é um adubo muito utilizado na soja, né? E aquilo era uma tecnologia, o adubo formulado. Hoje a gente não faz nem no plantio, mas utiliza adubo formulado, né? Nós semeamos, jogamos o cloreto de potássio a lanço, né? E fazemos algumas correções. Então, a nutrição de uma forma geral, ela evoluiu muito. Talvez foi uma das áreas das agrárias, da parte agronômica, que mais evoluiu nos últimos anos. Verdade. Porque alguns produtos, eles já existiam, foram melhorados. Mas a nutrição foliar da produção vegetal, ela teve uma evolução muito grande. E se me permite, Pedro, você falou desse caso, né, da adubação foliar de alguns anos atrás, né? Eu tinha um colega meu que formou comigo, né, e ele mexia com adubação foliar. E eu fui numa palestra com ele que ele me convidou, e um produtor, há 20 anos atrás, falou assim: nossa, vou te falar uma coisa, o dia que eu me alimentar pela pele, eu acredito no adubo foliar. Isso há 2 décadas atrás, né? E como hoje isso mudou, né? Revolucionou. Revolucionou, justamente. Bom, a gente tem uma outra questão também que está ligada diretamente à pesquisa, à tecnologia, que mudou também na concepção do produtor, a importância, né, do solo, né, que é o grande agente de toda essa questão da produção, né, de grãos. Então hoje nós temos um produtor mais preocupado com a criação, com a formação de um perfil de solo, né, correto, com a utilização, né, de gramínea, de consórcios, de braquiárias, de crotalárias, né, em determinada área, ou de tal. Isso também vem se tornando uma crescente entre os produtores, né, resolvendo alguns problemas, né, que tinha de doença de solo, de problemas até de solos mais arenosos e tal, de plantas de cobertura, enfim, é uma evolução constante, né? O problema de erosão que existia muito, de erosão, né, professor? Que ocorria muito nesse período, né, que ocorria nessa época, né? Realmente a parte de solos, a parte de solos é uma parte que eu acho que o empreendedor, o empresário do campo é aquela que ele mais percebe, né? O solo, a qualidade do solo ali que ele e também era uma área que já vinha sendo trabalhada há muito tempo, né? Mas a evolução também nas áreas de pesquisa do solo, qual a forrageira que vai ser consorciada. Nós temos uma professora nas agrárias, a professora de zootecnia, a professora Vera, que ela trabalha com esse tipo de consórcio, né? Qual é uma planta que pode consorciar com a outra, qual é o período, qual é a época de corte, né? Então isso também veio evoluindo muito ao longo do tempo, né? Muito bem, até merece a gente fazer depois convidá-la para fazer um bate-papo, falar sobre esse tema também, que é super importante, com certeza. Bom, coincidentemente, o senhor falou na questão do trigo, né? Eu estou preparando uma matéria aqui para o jornal de amanhã, lá na Sucesso, justamente falando sobre essa questão, né? Vai ter uma entrevista aí com o Jorge Lemainski, né? Direto lá da Cotrijal, né? Para o Notícias Agrícolas, falando sobre a liberação do trigo transgênico, que pode acelerar a autossuficiência do Brasil, né? Segundo a Embrapa, ele é pesquisador da Embrapa, e aí fala também sobre a questão do gene do girassol, que atua para diminuir a necessidade de água do trigo, que vai facilitar o cultivo do trigo aqui no Cerrado nosso também, aqui no Centro-Oeste. Nós estamos tem um professor da agronomia, o Cláudio, até hoje pela manhã eu saí lá do nosso campo experimental, ele estava
fazendo o plantio, semeando o trigo, que eles estão trabalhando com melhoramento de trigo para ter produtividade, porque na verdade qualquer cultura não, mas a maioria das culturas que você semear, ela vai produzir. O problema não é a produção, o problema é ter produtividade para se tornar um produto competitivo, né? Então ele está com esse experimento do trigo já, acho que é o 3º ano que ele está fazendo com isso, fazendo esse experimento com o trigo, mas é uma nova mudança, né? É uma nova atividade que ela pode também ser exercida na nossa região, né? Eu acredito que poderá estar inserido aqui no médio prazo na nossa realidade? Eu acredito que talvez nos próximos 2, 3 anos já pode estar, porque nós já estamos bem avançados nessa parte da pesquisa, né? Agora é uma questão de ajustes técnicos, né? E repetição, ou seja, reprodução, que aquilo realmente se torna como viável. Perfeito. Bom, vamos voltar para a gente encerrando a questão, né, do campus em si. Como é que está a estrutura hoje da unidade de ciências agrárias? Corpo docente, já comentou um pouquinho com a gente aí e tal, laboratório e tudo mais, está satisfatório para assistir à demanda que a gente tem hoje dentro do centro? O termo satisfatório, Peterson, é um termo... Na verdade nunca está satisfatório. Porque se você me perguntar, eu estou satisfeito com o meu carro? Mas poderia ter melhor? Poderia. Então, na verdade, dentro das nossas possibilidades regionais, dentro daquilo que nós preconizamos, nós estamos atendendo, mas satisfatório ainda nós precisamos melhorar algumas coisas, fazer algumas adaptações. Mas como a Universidade Federal de Jataí é um processo de 2020, uma universidade recém-criada, né? Então nós estamos passando por esse processo de adaptação dentro lá das ciências agrárias. Mas hoje nós temos 819 alunos de graduação, temos 60 professores do corpo técnico, todos professores doutores e especialistas nas áreas correlatas, e temos aproximadamente entre 90 a 100 hectares com plantios e áreas experimentais dentro da unidade de ciências agrárias, entre a parte de produção florestal, animal e vegetal. Então a capacidade de absorção de alunos aí anual cerca de 800, um pouquinho mais, né? E de que período a período são lançados novos profissionais do mercado, professor? Nós a cada 5 anos, o curso são 5 anos, né? Que a cada 5 anos a gente faz uma nova safra, né? Um novo ciclo de alunos. Nós vamos gostaria de convidar os nossos ouvintes. Sexta-feira agora é dia 10, às 8 horas, no Centro de Eventos aqui em Jataí, vai ser a colação da Unidade de Ciências Agrárias e nós estaremos lá com aproximadamente 70 jovens. Na sexta-feira agora? Sexta-feira agora, às 8 horas da noite. 60 profissionais agora? Os 60 profissionais que vão colar grau nas áreas de agronomia, zootecnia, medicina veterinária e engenharia florestal. Perfeito. E aí, cadudo na mão e correr atrás da vaga de emprego, né? Até que, assim, se me permite, a questão dos empregos, hoje a gente é afortunado. Pela região que nós estamos, né? Nós somos afortunados, né? Mas precisa fazer por merecer também, né? Claro. Depois, quem sabe, buscar uma pós aí, né? E tal. Nós até estamos começando agora no Centro de Ciências Agrárias, vamos provavelmente nos próximos 2 meses lançar um programa, né, que chama Programa de Qualificação e Inovação, com cursos de pós-graduação e cursos de curta duração, assimilação, mecanização e continuação. Muito bem, conversei com o professor Alexandre Choupina, diretor da Unidade de Ciências Agrárias da UFJ. O Alexandre também é professor doutor de Economia e Administração Rural. Foi muito bom bater esse papo com o senhor aqui, conhecer um pouco mais do trabalho da UFJ, em especial da Unidade de Ciências Agrárias aqui em Jataí. Deixamos sempre o espaço à disposição do senhor e dos seus colegas quando acharem pertinente ou era algum assunto que considerem interessante a gente tratar, a gente está aceitando sugestões aí também. Eu agradeço, Peterson, pelo convite. Em nome da Unidade de Ciências Agrárias, nós estamos de portas abertas para as pessoas que querem conhecer os cursos, as pessoas que querem conhecer as nossas atividades de experimentação, seja na parte de produção animal ou vegetal. E parabéns pelo programa, tá? E precisando, estamos sempre de portas abertas ao seu programa e às pessoas que, porventura, necessitarem da gente.
Nós que agradecemos. Esse foi o programa, o episódio de número 71 aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, sempre com uma força muito especial da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do Homem do Campo, da Protec Produtos Agrícolas, agora presente também aqui em Jadaí, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, e da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, né, também presente em 13 estados brasileiros, com a maior área de cobertura, né, e atividades administrativas, né, do Brasil. Obrigado ao Léo aí na técnica, obrigado ao Guilherme, né, também na assistência, e o convite para você estar conosco novamente na sexta-feira, 19 horas aqui nesse mesmo canal. E a gente vai trazer uma programação muito especial na sexta-feira, também, como toda ação, aliás, né? Entrevistando a Vanessa Lobato, que é mentora empresarial, e o tema consultoria empresarial e os novos líderes do agro. Sexta-feira, 19 horas, aqui no podcast do Agro do Brasil. Verde e amarelo, que produz, que gera empregos, gera renda. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, nos permita, né, um novo encontro e continue abençoando essa atividade tão importante para o mundo, que é a produção de alimentos. Até mais.